Olá, você já parou para pensar em definir objetivos financeiros para sua vida pessoal? Pois então, é sobre esse tema que nós vamos tratar nessa aula e este é um tema extremamente importante porque veja só, se você não tem objetivos para qualquer coisa em sua vida, significa que você não tem um ponto a chegar, ou seja, você não tem algo que você definiu que você quer alcançar. Então, sem objetivos, a gente fica de certa forma perdido e com a nossa relação com o dinheiro não é diferente. Se a gente não tem objetivos definidos e se a gente não ajusta eles conforme, de forma alinhada com as nossas expectativas pessoais ao longo da nossa vida, então isso provavelmente vai acarretar em uma relação com o dinheiro morosa, uma relação chata, uma relação em que não tem muito sentido, uma relação desconexa com o dinheiro. Por isso que a definição dos objetivos financeiros ela é extremamente importante e é a base para começar a falar de finanças pessoais e tratar de investimentos. A gente vai fazer uma divisão aqui em objetivos financeiros relacionados ao prazo e a gente vai dividir em objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo, objetivos de longo prazo e um último objetivo que é um objetivo que de certa forma seria de longuíssimo prazo, que está relacionado com a independência financeira e também de certa forma atrelado com a aposentadoria. A gente vai discutir um pouco só sobre isso mais ao fim desta aula. O primeiro objetivo de curto prazo, a gente vai trabalhar num espaço de tempo que vai aí de 1 a 2 anos. Então são objetivos rápidos que você deseja atingir no panorama aí de até 2 anos. Entram aí objetivos como, por exemplo, comprar um carro, como, por exemplo, fazer uma viagem de férias, talvez até fazer uma viagem internacional que você vai usar aí talvez os 2 anos, então você precisa ficar poupando recursos até 2 anos para conseguir fazer essa viagem internacional. Enfim, os objetivos são os mais variados e geralmente em curto prazo estão mais atrelados a comprar alguns determinados tipos de bens, a fazer algo que você consiga executar dentro desses 2 anos. Até mesmo guardar dinheiro para fazer um curso, uma especialização, para comprar um determinado bem aí que sirva para hobby mesmo, enfim, dependendo de alguns equipamentos de esporte que são mais caros. E tudo isso acaba de forma geral entrando em objetivos de curto prazo. Já nos objetivos de médio prazo, a gente está falando de um período que vai aí de cerca de 2 anos até aproximadamente 5 anos. E nestes objetivos de médio prazo entram alguns desejos um pouco maiores que necessitam um pouco mais de determinação para conseguir alcançar. Vamos citar alguns exemplos. Entram aqui, por exemplo, imagina que você queira tirar um ano sabático para poder focar em algum tipo de estudo específico para preparar uma migração de área profissional, por exemplo, e você então trabalha por alguns anos, poupa os recursos necessários para depois você tirar um ano sabático em que você vai conseguir estudar para uma nova área e depois de um ano e meio, você consegue tentar se realocar no mercado de trabalho para uma outra área. Enfim, estou citando alguns exemplos, mas enfim, existem diversas possibilidades. Outro caso, imagina que você queira, por exemplo, estudar um tempo no exterior ou enviar o seu filho para fazer high school em outro país. Então são projetos que exigem um nível de planejamento maior e normalmente a gente trabalha com esses objetivos aí na faixa até de 5 anos. Para os objetivos de longo prazo, a gente está falando de objetivos que vão aí de 5 até cerca de 10 anos. Que objetivos são esses? De forma geral, são bens mais caros que o indivíduo ou a família deseja alcançar. Pode estar atrelado aí à compra de algum imóvel, a compra do primeiro imóvel, ou a compra de uma sala comercial, a compra de um sítio, geralmente atrelado a bens caros. E como falar de objetivos financeiros é algo muito pessoal, que depende muito do contexto de cada um, imagina aqui num outro exemplo também de objetivo de longo prazo,
de um atleta, por exemplo, que ele está fazendo esse planejamento aí com 25 anos, por exemplo, um objetivo de longo prazo para ele pode ser justamente a transição de carreira. Imagina que ele espera terminar sua carreira como atleta aos 35 anos, e aí ele vai ser super novo ainda e precisa fazer um planejamento de transição de carreira. Então este é também um exemplo de um objetivo de longo prazo. Pode ser também uma família que deseja mudar de cidade, então deseja morar na praia, por exemplo, então vai fazendo ao longo de todos esses anos um planejamento da sua vida e faz um encaminhamento para que atinja esse objetivo de longo prazo, aí, que pode levar até mais de 10 anos, né, 10, 12 anos, nessa faixa, para depois fazer essa transição. Então, objetivos de longo prazo são objetivos mais difíceis de alcançar, mas que normalmente trazem mudanças drásticas ou benefícios, né, maiores para aquele indivíduo ou para aquela família. Então, falar de objetivos financeiros é falar de determinação, é falar de foco, é falar de estratégia. Então, em primeiro lugar, é preciso ter essa estratégia bem definida, colocar no papel, literalmente, ou em uma planilha financeira, como for melhor. É possível até mesmo definir os objetivos financeiros em uma agenda, em um caderno. Então, é importante ter isso materializado, e esses objetivos financeiros eles vão se tornar desafios para aquela família. Não significa que um objetivo financeiro ele não pode mudar ao longo do tempo. Pelo contrário, justamente a ideia que eu quero deixar aqui é que esses objetivos não sejam estáticos, mas que eles sejam mutáveis. Então, periodicamente, o indivíduo ou a família, eles podem e devem olhar para aqueles objetivos e ver se ainda está alinhado com os desejos, né? Porque a gente muda aquilo que a gente quer ao longo da vida e isso é normal. O último tipo de objetivo que a gente vai falar aqui é o objetivo de longuíssimo prazo. E aqui a gente vai fazer uma discussão sobre a independência financeira e também sobre a aposentadoria. Primeiro de tudo, eu quero fazer uma distinção entre o termo independência financeira e a aposentadoria. A aposentadoria está muito atrelado com parar de trabalhar, com você começar a receber os recursos do INSS, ou enfim, do regime de previdência, transformar em renda as suas previdências privadas que você pagou ao longo da vida. Então, a aposentadoria normalmente está muito atrelado a isso, a parar de trabalhar e começar a receber uma renda como uma forma de prêmio por conta de todos aqueles anos trabalhados, né? Independência financeira, ela tem um conceito diferente e ela pode ocorrer inclusive quando o indivíduo está ali no meio de sua idade mais produtiva, trabalhando bastante, tá? Então, independência financeira diz o seguinte: independência financeira é a possibilidade de você escolher o que você quer fazer. Então, você vai escolher com o que você quer trabalhar, você não tem mais necessidade de trabalhar com algo forçado, por exemplo, ou até mesmo que você goste da sua atividade profissional, goste daquilo que você faz, ser independente financeiramente significa que se você quiser parar por meio ano, por um ano, isso não vai impactar no seu patrimônio, não vai impactar no seu estilo de vida. Então, significa, em termos práticos, que você já tem recursos suficientes, você já tem patrimônio suficiente, ou você tem uma fonte de renda, né, que não dependa do seu trabalho, não dependa de novos esforços. Então, isso é ser independente financeiramente, é você conseguir ter tranquilidade e poder de escolha. Então, a gente falou aqui que a independência financeira e a aposentadoria estão relacionados a objetivos de longuíssimo prazo. Normalmente estão, que seriam objetivos aí que extrapolam os 10 anos, às vezes 15, 20 ou até mais, 30 ou 40 anos. E de forma geral, são objetivos mais longos. Mas a independência financeira, ela ocorre em muitos casos quando a pessoa ou a família, né, ainda é jovem. Então, isso vai depender muito de cada caso. E por que toda essa discussão de objetivos financeiros é relevante na parte de finanças pessoais, né, e de investimentos financeiros? É importante porque é a base para a definição de qualquer tipo de carteira de investimentos. Então, se você não tem objetivos, uma carteira de investimentos não seria
bem ajustada, não estaria bem adequada a você se fosse olhado apenas o perfil de risco, tá? É importantíssimo olhar para a parte dos objetivos, porque imagina que você tem um objetivo de curto prazo que é bastante audacioso, e aí você vai precisar ter alguns recursos que vão buscar um retorno maior também. Ou por outro lado, imagina que você está numa situação em que você já tem a sua independência financeira, então você não tem necessidade de buscar investimentos muito arriscados, aí você pode se colocar numa posição mais conservadora. Enfim, são estratégias que começam a ser pensadas com base na definição dos objetivos financeiros, e também isso tem que ter um casamento, um alinhamento com o perfil de risco do investidor. Então assim a gente finaliza a nossa discussão acerca dos objetivos financeiros e deixo o desafio para que assim que terminar este vídeo, você já pegue o papel e a caneta, pegue o seu computador e faça a definição dos seus objetivos financeiros dentro desse escopo que a gente comentou, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, e também dê uma olhada para a sua independência financeira e comece a pensar em planos, em formas de como alcançá-la ao longo da sua vida. Até mais, nos vemos na próxima aula.